E aí, vamos direto ao ponto. Olha só, quando você ouve a palavra estoicismo, a primeira coisa que vem à cabeça para a maioria das pessoas é aquele bando de filósofos antigos de toga, reprimindo emoções, né? Mas e se não for bem assim? E se, na verdade, o estoicismo for um dos primeiros kits de ferramentas psicológicas da humanidade? Um conjunto de táticas que, inclusive, vemos hoje na psicologia positiva, criadas justamente para desconstruir o nosso sofrimento. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai desconstruir esse problema e dissecar os fatos para entender de uma vez por todas como a nossa mente reage ao mundo. Qual é o grande objetivo de se viver? Parece uma pergunta meio clichê, profunda demais, né? Mas a real é que, na correria do mundo atual, a gente simplesmente não tem uma resposta clara para isso. E sem um objetivo maior, o que acontece? A gente acaba vivendo no piloto automático. A vida vira um amontoado de reações impulsivas ao que acontece ao nosso redor, o que é a receita perfeita para a ansiedade e para aquele tormento emocional que não acaba nunca. Então, seção 1, desconstruindo o problema. Vamos olhar de perto para a condição humana, porque a raiz desse nosso sofrimento quase sempre está na falta de uma estrutura mental clara. Para resolver essa bagunça, os filósofos gregos buscavam algo chamado eudaimonia. E olha que interessante como a palavra se divide. Eu quer dizer bom e daimon significa espírito interior, ou aquela centelha divina. Ou seja, para eles a verdadeira felicidade não tinha absolutamente nada a ver com bens materiais, dinheiro ou status. Significava pura e simplesmente estar de bem com o próprio espírito. É o ato de viver em total harmonia com a sua versão mais elevada. E para chegar nessa tal de eudaimonia, os estoicos montaram uma estrutura super prática, o triângulo da felicidade estoica. Ali no centro, a gente tem o nosso grande objetivo, a eudaimonia. E para chegar lá, os 3 cantos do triângulo mostram o caminho. Primeiro, viver com arete, que é basicamente expressar a melhor versão possível de si mesmo a cada momento. Segundo, assumir a responsabilidade pelas próprias ações. E na base de tudo isso, focar apenas naquilo que a gente consegue controlar. O grande truque aqui é que dominar esses 3 pontos leva a uma vida que flui, sabe? Uma vida mais leve, mesmo quando o mundo está desabando ao redor. Avançando para a seção 2, a ilusão do controle. Chegou a hora de entender a falha mecânica da nossa mente que causa toda a ansiedade. A realidade tem uma divisão muito clara, não tem meio termo. De um lado, a gente tem as coisas que estão sob nosso controle total, nossos objetivos, nossas escolhas, nossas atitudes. Do outro lado, tem o que a gente definitivamente não controla, o clima, a opinião dos outros, o passado. Os estoicos costumavam avisar que focar nessa segunda parte, no que a gente não controla, é tipo fazer um boneco de voodoo de si mesmo, jogar pela janela no meio de uma avenida movimentada e ficar roendo as unhas esperando que nenhum carro passe por cima. Entregar nossa atenção e o nosso poder para coisas que a gente não controla é literalmente a causa número 1 da nossa dor de cabeça emocional. O que nos leva a uma metáfora sensacional e muito visual do estoicismo, a do cachorro amarrado a uma carroça em movimento. Imagina que a coleira é longa o suficiente para dar ao cachorro 2 opções. Ele pode aceitar o caminho da carroça, afinal ele não tem como mudar a direção, trotar de boa ali do lado e aproveitar a viagem. Ou ele pode bater o pé e resistir com todas as forças. O que vai acontecer? A carroça vai continuar andando e a resistência só vai fazer com que ele seja arrastado dolorosamente no chão. Ou seja, resistir à realidade incontrolável não machuca a realidade, machuca apenas a gente mesmo. Mas espera aí, como é que a gente age no mundo se não controla os resultados das coisas? Pensa no foco do arqueiro. O foco tem que ser 100% no processo interno. Preparar o arco, mirar com todo cuidado e soltar a flecha. Tudo isso está nas mãos do arqueiro, controle total. Só que no milissegundo em que a flecha sai do arco, um vento forte pode bater ou o alvo pode se mexer. O ponto alto aqui é redefinir o que é o sucesso. O sucesso tem que ser o esforço que a gente coloca internamente e não a obtenção do alvo externo. Quando a gente muda o foco para o processo, aquela sensação horrível de fracasso e insuficiência simplesmente evapora. Vamos para a seção 3, dissecando a ação. E agora a gente vai organizar toda essa percepção em um sistema lógico e prático. Os antigos filósofos mapearam a realidade em 3 colunas simples. A primeira coluna, a do autêntico bem, só existe nas nossas ações e virtudes pessoais. Coisas como sabedoria, justiça, coragem, autodisciplina. A segunda coluna é a do mal, que está ligada única e exclusivamente às nossas falhas de caráter, tipo a insensatez ou agir de forma injusta. E a terceira coluna é o que eles chamam de indiferente. Tudo que está fora da gente, saúde, dinheiro, o que os outros acham de nós, é, na verdade, totalmente neutro. Nenhuma dessas coisas externas tem o poder de definir se o caráter de uma pessoa é bom ou ruim. Claro que é super lógico pensar que ser saudável e ter dinheiro é bem melhor do que estar doente ou na miséria.
E os estoicos concordam plenamente com isso. Eles batizaram essas coisas de indiferentes preferidos. Obviamente, a gente prefere ter essas coisas se puder escolher, mas a grande sacada é, a presença ou a ausência delas não deve de forma alguma destruir a sua tranquilidade interna. Se o vento bater a favor e essas coisas vierem, excelente. Se não vierem, a paz de espírito continua intacta, porque a base da vida, que é a sua virtude, continua sob seu controle. Seção 4. A fenda psicológica. Essa pausa estratégica é exatamente onde a mágica, ou melhor, a verdadeira mudança acontece. Tem uma frase do filósofo Epicteto que bate forte. Os homens não se perturbam com as coisas que acontecem, mas sim com as opiniões que têm sobre elas. O que ele está dizendo de forma bem direta é que os eventos são vazios. Eles não carregam nenhum significado inerente. Ficar preso no trânsito ou tomar chuva não são coisas terríveis por natureza. São apenas fatos. É a nossa cabeça, no momento em que julga o evento e adiciona opiniões a ele, que fabrica o próprio tormento. Funciona assim. Acontece alguma coisa, um estímulo, e imediatamente vem uma primeira impressão. O padrão comum da mente é embarcar cegamente nessa impressão, as emoções tomam o volante e a reação vira um impulso, que geralmente é prejudicial. Mas existe uma rota alternativa, que é onde mora a fenda psicológica. É uma pausa estratégica, é dar um passo para trás, observar e questionar essa primeira impressão como se fosse apenas uma hipótese sendo debatida. E só então escolher racionalmente como agir. Porque no fim das contas, o evento em si não tem poder sobre a gente, mas a nossa escolha sobre como reagir a ele, essa sim tem. E também tem uma outra fenda importantíssima. O espaço entre a pessoa que você é agora, neste exato segundo, e o seu você ideal, que representa suas mais altas capacidades. Fechar essa lacuna, aproximando as atitudes de hoje do seu potencial máximo usando aquele espaço racional, é literalmente a definição exata de viver com areté. É aquele esforço contínuo e diário de alinhar a atitude de agora com seu potencial pleno, em cada pequeno evento. E agora, a última sessão, a sessão 5, o kit de ferramentas. Porque a teoria é linda, mas como é que a gente aplica essas táticas acionáveis no meio daquele caos do nosso dia a dia moderno? A técnica mais direta e que mais vira a chave na cabeça da gente é o processo de visualização negativa. E atenção aqui, não se trata de virar um pessimista de carteirinha. É um treino psicológico pesado para reverter a nossa adaptação hedônica. Sabe aquela tendência natural que a gente tem de se acostumar com o que é bom e parar de dar valor? Funciona em passos simples. Primeiro, identifica algo que você valoriza demais. Depois, tira um segundinho para prever a pior perda possível daquilo. Olha para esse cenário na sua mente com um distanciamento objetivo e então retorna para o presente. Sabe o que acontece na prática? A tristeza não vem, mas você é inundado por uma onda poderosa de apreciação pelo agora e um aumento imediato da sua resiliência emocional. E tem uma variação brilhante dessa mesma ferramenta para quando a gente está lidando com perdas reais e dores profundas. A visualização negativa retrospectiva. Diante do luto ou da perda de algo importante, em vez de afundar no arrependimento amargo pelo que se foi, a gente imagina como seria a vida se a gente nunca tivesse tido acesso àquela coisa ou pessoa. Imediatamente, aquela sensação devastadora de falta dá espaço para uma gratidão imensa pelo privilégio de ter vivido aquela experiência enquanto durou. É uma virada de chave muito forte contra a aflição. Outra ferramenta fundamental e de uso diário é a observação objetiva. Quando bater aquela frustração ou um desejo fora de controle, a tática é dissecar o evento até seus fatos crus e irrefutáveis. Arranca os rótulos emocionados, foca puramente nos fatos e elimina os julgamentos. O imperador Marco Aurélio fazia muito isso. Ele olhava para o próprio manto púrpura de luxo e descrevia não como um símbolo inestimável de status, mas simplesmente como um pedaço de lã de ovelha sujo com o sangue de mariscos mal cheirosos. É literalmente tirar a lente da emoção. Quando a gente remove os julgamentos dos fatos, a gente tira completamente o impacto que eles têm sobre nós. E para fazer tudo isso virar um hábito consistente, os estoicos faziam uma auditoria mental todo santo dia. Essa é a rotina noturna estoica. Antes de dormir, no silêncio, a mente atua como seu próprio tribunal pacífico. A gente pergunta o que eu fiz de certo hoje, o que eu fiz de errado e, mais importante, o que eu poderia fazer melhor amanhã. A intenção não é de jeito nenhum ficar se chicoteando com culpa, mas revisar as ações como um observador neutro e justo, perdoando falhas e promovendo um aprendizado contínuo de verdade. Acontece muito de essas técnicas antigas serem mal interpretadas. O pessoal acha que é um jeito estrito de criar pessoas frias, que não reagem a nada, parecendo robôs. Mas a real é que isso é o mais puro guia para a boa vida. A antiga arte da alegria. O estoicismo é quase um manual meticuloso para identificar e eliminar a ansiedade, a raiva e a frustração constantes pela raiz.
Quando a gente limpa esses detritos emocionais, o que sobra é uma alegria serena, profunda e inabalável, perfeitamente aplicável no nosso agitado mundo moderno. O que nos leva à nossa reflexão final para encerrar a jornada dessa explicação de hoje. O antigo mestre Epicteto afirmava que a escola de um filósofo é, na verdade, a clínica de um médico. Se a mente é essa clínica, será que a gente está preparado para prescrever a nossa própria cura? Como a gente viu muito claramente hoje, o sofrimento humano frequentemente nasce das opiniões automáticas que a gente forma. Assumir a responsabilidade total por essa estrutura interna é só o primeiríssimo passo. Então, da próxima vez que o piloto automático tentar assumir o controle no meio de um contratempo, que a gente se lembre de dar aquele passo para trás e recuar para dentro da fenda psicológica. E aí, faz sentido? Muito obrigado por acompanhar mais esta análise visual. Foi excelente dissecar estes fatos com vocês. Até a próxima